Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tacos Podcast, um podcast de negócios que eu trago convidados que vão entregar para você um conteúdo de valor, um bate-papo bem leve, tranquilo e muita informação. A minha convidada de hoje, ela é especialista como mentora de negócios, desculpa, mentora de executivos e personal branding. Ela já participou de muitos projetos, né, na qual eu estou inserido dentro de masterminds. Ela é convidada a mim, inclusive, de um grande evento que nós temos. Na sua experiência profissional, ela já esteve como executiva na C&A, Vivara Clinic e também atuando como diretora na área comercial e de marketing. Nossa, como eu sou ruim para ficar lendo as coisas, né? É melhor a gente já começar e já falando, porque esse negócio de ficar lendo, eu me perdi tudo, enfim. Lirid, minha amiga. O que eu falei errado aí? Falei alguma coisa errada? Só atrapalhei as ordens, né? Você só tirou um pouco assim da sequência, comeu alguns pedacinhos, mas tá tudo Vamos bem. O lá. que importa é que assim, primeiro uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada Que pelo bom. convite. Finalmente saiu, a gente tinha falado disso há Pois um é. tempo. A minha experiência é muito como executiva dentro do mundo Uhum. corporativo. E eu tive o privilégio de ocupar durante mais de 10 anos cargos de diretoria. Eu falo numa época que não tinha nenhum favorecimento feminino. E eu costumo dizer, Anderson, que assim, eu acho que eu era meio sem noção, sabe? É. É totalmente sem noção, porque eu nunca me achei, porque eu sou mulher. Não, eu, sabe, do tipo, lutava no bom sentido, de igual para igual. E eu acho que isso me ajudou bastante a conquistar o que eu conquistei até o dia que eu resolvi mudar e sair do mundo corporativo. Pô, mas antes de você falar um pouco dessa sua saída, você citou o fato de ser mulher e ocupando cargos de direção. Você chegou a ter algum tipo de problema em relação a isso? Na verdade, não foi fácil. Eu posso te garantir que não foi fácil. Quando eu comecei a trabalhar, aos 18 anos, meu pai tinha quebrado e eu lembro que meu pai falou assim, você vai trabalhar, eu vou te dar 2 conselhos. Meu pai era um, um empresário muito bem sucedido, como eu falei que na época tinha quebrado. Ele falou, olha, você é mulher, você vai ter que trabalhar o dobro para conseguir provar a metade e você vai ter que cuidar muito do teu nome e da tua reputação. E eu saí feito uma louca, até porque eu precisava financeiramente, né? Não tinha mais, eu falo de Cinderela, eu virei gata borralheira. Eu precisava trabalhar. E de um dia para o outro foi todo mundo se juntando para pagar as contas num apartamento alugado, enfim. Quantos anos você tinha? Tinha 18 anos, eu era caçula. Hum. E aí eu entrei no mundo corporativo, eu entrei na Gradiente Eletrônica para fazer treinamento de vendas. E depois eu fui para a área de vendas, enfim. 6 anos depois eu fui para a Gradiente, para a C&A, como trainee no programa de trainee, que é um programa acelerado de executivos. Então, como eu era muito boa aluna, eu tinha sido muito boa aluna e tinha tido o privilégio de estudar efetivamente nos melhores colégios que tinham no Rio de Janeiro, Santo Agostinho no Leblon, o Colégio São Paulo no Arpoador, na Vieira Solto. Eu tinha uma boa base educacional e eu era muito, assim, tinha facilidade para aprender, era realmente inteligente. Então, isso me possibilitou juntar a necessidade, que é o inglês, que é o greed, né? Que é aquela Sim. fome de precisar crescer, com uma facilidade realmente de aprender e colocar em prática. Adicionado a isso, o fato de que eu tinha que cuidar da minha reputação e eu sabia que eu tinha que trabalhar o dobro, eu acelerei. Então, foi desafiador? Foi. Eu peguei um mercado ainda muito machista. Eu comecei a trabalhar em 85, eu tenho 56 anos. Comecei a trabalhar com 18. Em, assim, empresas muito masculinas. A Gradiente era uma empresa, eu era a única pessoa da área, era a única mulher da área de vendas, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos. Não tinha nenhuma outra mulher. Mas a Gradiente conseguiu chegar a um nível mais de gestão? Sim, eu virei vendedora responsável pelos grandes magazines, que eram os principais clientes. Mas não Então, tinha liderados ainda nessa época. não tinha liderados. Mas eu era da área de vendas, eu era, né, consegui o cargo mais alto dentre os meus pares, porque os outros atendiam clientes menores, eu atendia os principais clientes, tipo 80-20, eu atendia 20% dos clientes que faziam 80% da venda. E na C&A, não. Na C&A, quando eu já entrei como trainee de loja e fui... Aí o treinamento era learning by doing, aprender fazendo. Então, eu fui caixa.
fui repositora de estoque, rastei caixa de poliondra, fui vitrinista, passei por todos os... Eu só não passei pela cantina e pela limpeza. O resto eu passei por todas as funções até chegar a exercer o cargo de gerência da loja, que eram mais ou menos umas 150 pessoas. Então, ali eu comecei a desenvolver a liderança. Dali eu fui fui para Alphaville, morar em Alphaville, para a CIA, no escritório central, atuar na área de compras. E na C&A já era uma empresa que tem mais mulheres também, ou não? Não. Na minha época, só para você ter uma ideia, não tinha nenhuma mulher gerente sênior. O máximo que as mulheres podiam chegar era gerente de produto. Mas a maior base das pessoas que trabalham nas lojas são mulheres. Na época, não. Na época era bastante misto. E Ah. mesmo no escritório central, a minha turma foi a turma que, vamos falar assim, teve um percentual maior de mulheres. Ainda tinham, sei lá, acho que era, 40% do corpo executivo dali de compras era feminino. Porque só tinha time líder homem, tinha homem em todas as equipes. Foi quando as mulheres realmente começaram a ocupar mais os espaços. E não havia, quando a primeira mulher foi promovida a gerente sênior, foi tipo um evento. Quando a primeira mulher conseguiu chegar à diretoria na CIA, e não foi nem em compras, foi na parte do cartão de crédito, foi outro evento. Não tinha muito espaço. Na época, não era muito comum isso acontecer. Depois de 13 anos da CIA, eu fui para a Avon. E quando eu entrei na Avon, era The Company for Women. Foi assim, do tipo, uma mudança... Totalmente... 70% das mulheres, do corpo ali, era feminino. E também dos cargos de direção? Também, pela primeira vez, eu tinha diretoras, tinha uma vice-presidente que era mulher, porque a empresa era The Company for Women, então tinha que ter coerência, e ela pregava, né, o que ela vendia. Tinha a maior parte das tinha revendedor? Tinha, mas a maior parte das pessoas que revendiam a Avon na época eram as revendedoras. Então, numa época, foi uma empresa muito feminina. E que, inclusive, tinha uma coisa muito bacana. Se tivesse, por exemplo, na época, um homem e uma mulher com a mesma condição, a mulher seria mais acelerada porque era mais coerente com a filosofia da empresa. Isso é uma questão de cultura, né? Questão de cultura total. Porque nas empresas anteriores era mais desafiador. Foi o que eu falei, a mulher tinha que ser muito superior aos homens para conseguir o mesmo espaço. Os fundadores da Avon, eles eram mulher, homem? Era um homem que teve a ideia de vender perfume porta a porta, contratou uma mulher para ser revendedora e ele era apaixonado por Shakespeare. Então, Avon é o nome da cidade onde o Shakespeare nasceu. Ele batizou a empresa com esse nome. Entendeu? E aí ele já tinha, então, essa cultura mesmo de empregar mulheres, numa época que as mulheres nem podiam trabalhar, em 1873, se eu não me engano. Eu confundo a fundação da CIA com a fundação da Avon, porque foram mais ou menos na mesma época. Era Miss Albi, tanto que tem o troféuzinho Miss Albi. Para as revendedoras, são umas bonequinhas de porcelana com vestidão, né? Da época que foi a primeira revendedora da Avon. Então, foi bastante desafiador. Por isso que eu falo que eu era meio sem noção, porque eu não achava que não era possível, eu não achava que eu tinha que me sentir, sabe, do tipo, ou me colocar pior, ou Sim. numa posição de vítima mesmo. Não, eu lutava de igual para igual, porque eu acreditava que eu era igual, eu sabia que eu podia e fui, entendeu? E a sua última experiência profissional foi em qual empresa? Foi de novo em cosméticos, foi no grupo Estée Lauder do Brasil, que a Estée Lauder é dona de mais de 30 marcas no mercado de cosméticos, entre elas tem a MAC de maquiagem, tem a Jo Malone, tem a La Mer e tem a Clinique. Então, eu fui a diretora de marca da Clinique no Brasil. E aí, novamente, você estava num universo onde as mulheres tinham mais espaço, né? Sim, mas a Clinique a Estée Lauder tinha todas as diretoras de marca eram mulheres, sim, aqui no Brasil, mas no corporativo tem bastante mulher, mas é um pouco até mais equilibrado. Acho que a empresa mais feminina mesmo que eu trabalhei foi a Avon. O resto, todas as outras, eu fui do Carrefour, hipermercado, super masculinizado. Eu fui da C&A do México. E no Carrefour você conseguiu alcançar um cargo ali que naturalmente era ocupado por homens? Não, eu já entrei como diretora. Ah, tá. Fui diretora da Mas Artesio. aí você já estava num outro nível, né? Você já tinha tava. uma sessão na sua carreira e isso te proporcionava você
tem mais facilidades, não mais facilidades, mas enfim, você já tinha uma chancela daquilo que você já tinha construído, né? Você acha, por exemplo, que, como você disse no início da nossa conversa, que a mulher ela tem que provar o dobro? Como que é? Que você falou a Né, frase? Que seu pai o que falou? meu pai me falou quando eu tinha 18 anos é que a mulher tinha que trabalhar o dobro Dobro, para conseguir provar a metade, quer dizer, é metade. 4 vezes mais, tinha que, né? Já me botou na Isso. cabeça uma crença do tipo, eu ia ter que me esforçar muito para conseguir meu espaço. E você sentiu mesmo que isso foi uma realidade? De uma forma Não tem. figurativa, mas foi. Sim, de certa forma foi, mas eu acho que talvez se eu tivesse ficado com essa coisa de, vai ser muito difícil, eu não vou Hum, conseguir, ou é praticamente impossível, tem preconceito. Se eu tivesse, talvez, acreditado muito nisso, eu tivesse me limitado. entendi, Entende o meu ponto de vista? entendi. Porque eu acho que tem uma frase de um vice-presidente que eu trabalhei alemão, ele falava, The first loser is your brain. O Uhum. primeiro perdedor é teu cérebro. E eu não tinha isso na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha que provar, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. Acho que essa que é a diferença. Então, eu não tenho dúvida de que sim, foi difícil, que sim, existiu preconceito, eu não nego isso. Que era mais difícil, ainda é. A única coisa que, se eu puder deixar uma recomendação para alguma mulher que estiver me ouvindo, vai ser talvez mais difícil, acho que o mundo já melhorou muito, já mudou, sim. Mas não se acomode ou não acredite nisso. Acredite em você, porque você pode mudar essa história, Boa. entendeu? Uhum. Total. Acho que é muito dessa força. Por isso que eu falo que eu era meio sem noção, porque eu falava, não, eu vou conseguir, ponto. Então, essa determinação, acho que funciona para para tudo que a gente vai fazer na Sim, vida, não né? só pelo fato de ser mulher, né? Mas se aplica também em todos os contextos, que é, por exemplo, quando você não se dá conta que você tem uma limitação, as coisas ficam mais fáceis porque você ignora aquilo e aquilo poderia ser se dar conta de uma limitação natural que possa existir, que seja o caso, por exemplo, da dificuldade maior que as mulheres têm para poder exercer cargos de chefia ou outras situações do dia a dia, até outras pessoas que talvez sentem essa dificuldade, até para um deficiente, por exemplo, no caso que a palavra deficiente não é a palavra adequada, mas enfim, uma pessoa que, você entendeu o que eu quis dizer, né? Talvez, Sim. ou seja, a limitação está na cabeça da pessoa e isso implica em muito no que ela pode ter como obstáculo a mais naquilo que ela vai fazer. O obstáculo existe e é real. É real. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acredito, Líris, que tem uma frase que eu adoro, tá? Eu tive problemas horrorosos na minha vida, 50% deles dentro da minha cabeça. Porque a gente de fato, dependendo de como a gente olha para a situação, Uhum. a gente consegue superar ou a gente é vencido. Uhum. Então, primeiro que a necessidade te obriga a crescer, sabe, criar a casca. Sim. Eu acho que assim, um bom marujo, ele só se forma numa tempestade. Uhum. Então, o fato de eu ter tido dificuldades logo no início da minha carreira, mas ao mesmo tempo ter muita necessidade, fez com que eu tivesse que acionar essa tecla power. Uhum. Porque talvez, eu fico me perguntando, eu fazia faculdade de desenho industrial à tarde, no Mackenzie aqui em São Paulo, não tinha a menor noção de dinheiro mesmo, Uhum. antes desse evento. Como teria sido a Líris? Será que a Líris teria tido tanta garra? Será que a Líris teria tido tanta... como é que eu posso falar? Não é obsessão, mas assim, sabe? Tanta perseverança para construir a carreira dela? Ou será que eu teria tido menos? Uhum. Então, uma parte é externa, mas tem uma outra parte que eu tenho certeza que é interno. Uhum. Pô, e você falou uma coisa sobre o seu pai, né? Seu pai viveu uma realidade completamente diferente depois que a empresa quebrou, né? Como foi isso para ele? Não foi muito bom, porque ele adoeceu e poucos anos depois ele morreu, Uhum. inclusive. Eu perdi meu pai muito jovem. Meu pai, Entendi. quando eu tinha 22 anos, ele já morreu. Ele já tinha falecido. E você acha que esse episódio foi um dos elementos que também
colaborou para isso? Sem dúvida nenhuma. Eu lembro quando meu pai morreu, eu me sentia, a analogia que eu fazia era como se eu tivesse, a Líris fosse o corpo e eu tivesse duas pernas. Uma perna era o pai e outra perna era a mãe. Entendi. Era como se tivessem amputado uma perna minha. Era um problema de estabilidade mesmo, porque o apoio do meu pai, a figura do meu pai, não era uma figura provedora mais, né? Porque aos 18 anos, ele falou até que eu fui, sabe? Tô quebrado, a gente nem sabia disso. Qual que era o ramo que ele tinha? Ele tinha uma empresa que fazia bobinas de aço para hidrelétrica. Nossa, Imagina o negócio tamanho. complexo demais. Não, super. O preço médio dele, aquelas assim. Ele tinha caminho, tinha frota de caminhão, a empresa tinha filial Surreal. no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Minas Gerais. Ela era fornecedora do Grupo Votorantim, fornecedora do governo. Então, era uma empresa... Gigantesco. Ele acabou saindo dessa sociedade com o irmão não pagou a parte dele, e ele usou o nosso patrimônio pessoal para comprar uma empresa que estava falida, tentar reerguer, não conseguiu e afundou Entendi. com tudo, entendeu? Uhum. E foi muito desgosto, enfim, aí teve a Sim. separação do meu pai, da minha mãe, adoeceu, Ou seja, foi uma sequência de... de infortúnios, É. que levou à doença mesmo, e ele ficou mal e faleceu. E a sua mãe, ela faleceu também? Não, minha mãe sua- tá com 90 Ela tá com anos. 90 anos. Sou eu que cuido dela. E ela mora contigo? Não, ela Ah. mora a uma quadra É da pertinho. minha casa. Ah. E como foi para ela também? Ela superou todo esse processo? Ela quis separar do meu pai, então acho que ela ficou bem. É difícil, né? A gente às vezes vê, você vê que a gente nunca nem falou sobre esse assunto, né? E nem sei como Nunca. que a gente caiu nesse assunto, né? Não. É totalmente incomum e talvez não, nada programado, né? Mas é importante a gente entender o quanto que as coisas que estão à nossa volta, elas têm uma influência, mas ao mesmo tempo elas não determinam, né? Então, por exemplo, se você for pegar a sua história, você tinha todos os elementos para não dar certo, Tinha né? muitos elementos para não dar Porque certo. quantas pessoas que a gente conhece, que a gente vê, que não conseguem superar uma perda, que não conseguem superar uma mudança, né, de padrão de vida. E talvez tudo o que aconteceu foi, como você já disse, né, formou a Líris que é hoje, né? Isso é muito forte na vida da gente, né? Mas a forma como lidar com tudo isso é um fator muito relevante. E você falou uma frase sobre a questão da nossa mente, né? Da força da nossa mente, né? Hoje você se depara muito com executivos, com pessoas que procuram o seu trabalho, e você nota que às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de lidar justamente com essas próprias dificuldades que elas criam dentro da própria mente. Não tenho dúvida disso. Dentro do processo de mentoria que eu faço, eu tenho um processo, eu trabalho com personal branding. Eu tinha comentado com você que o meu personal branding, ele vem numa segunda etapa. Porque a branding é a ativação da marca. Antes disso, tem que cuidar da marca, cuidar do produto. E é fundamental você fazer as pazes com a tua história. É fundamental você entender que como é que foi o teu percurso de dor e de vitória, entender o fio condutor, literalmente passar a limpo, entender de onde vêm tuas crenças, que muitas vezes são as famosas crenças limitantes, ressignificar, porque senão aquilo fica como se fosse um elástico preso, sabe, de um estilingue, que você não consegue ir para frente porque a tua história fica te travando, fica te prendendo. E isso, com muita frequência, você se depara. Total, isso faz a primeira parte do processo e é emocionante, é libertador, é fazer as pazes com a tua história, é fazer as pazes muitas vezes com pessoas da tua história, e entender quais são as forças que você desenvolveu, quais foram os talentos, competências que você pôde forjar a partir das coisas boas e ruins que aconteceram com você. E eu falo que a vida é 10% do que te acontece e 90% como você escolhe reagir. Então, quando você olha a tua história como se fosse um filme mesmo, né? Porque tem um exercício super simples de linha da vida que eu ensino a fazer, que está numa das aulas da mentoria,
Quando você olha a tua vida ali, você entende, é bem o que o Steve Jobs falava, são os pontinhos, eu falo para marcar pontos positivos e negativos, e depois fazer uma linha que une todos. Vira uma história de filme, e aí as pessoas entendem, cada uma entende da sua forma, porque não tem uma regra, por que que o evento positivo aconteceu muitas vezes depois de um evento negativo. Porque as piores coisas que muitas vezes aconteceram na minha vida acabaram sendo o impulso para as melhores coisas que eu fiz depois. É muito louco isso. Louco, mas ao mesmo tempo também você vê pessoas que têm uma sequência de piores coisas porque elas não conseguem fazer essa virada de usar algo negativo para impulsionar algo positivo em seguida. Sim, se você não consegue tirar o lado bom, em espanhol tem uma frase que eu amo, né, do período que eu morei no México. Todo lo malo, algo bueno te dá. Tudo de mal que acontece na tua vida, alguma coisa boa te dá. Sim, E o que é bom? O bom também dá. claro. A gente guarda as emoções positivas e negativas. Mas a gente tem uma tendência a olhar para a nossa vida e achar que ela vai ser uma vida boa quando tem só eventos positivos. Não, assim, uma vitória depois de um perrengue tem muito valor. Uhum. Você ser desafiado e ter conseguido dar a volta por cima, isso te faz muito mais poderoso ou poderosa, isso te dá muita autoconfiança. Porque é a história do marujo na tempestade. Você sabe que você tem muito mais condição de enfrentar o que vier pela frente. E é essa autoconfiança, por isso que eu falo que lá atrás na minha história, o fato de eu ter que sair correndo atrás e de ir vencendo obstáculos, foi fazendo com que eu tivesse mais autoconfiança e falasse, eu posso mais, eu posso mais. Você acha que a pessoa que traz para um processo hoje de mentoria, como é o seu caso, a própria experiência tem uma força maior do que a pessoa que cria um processo somente baseado nas técnicas que você uniu de uma certa forma, o que você vivenciou com técnicas para as coisas serem factíveis para ajudar alguém, né? Você acha que isso é mais forte? Você resgatar na sua história tudo que você passou, entender, inclusive, às vezes, determinados momentos que a pessoa está vivendo? Total. Primeiro, para a própria pessoa, como eu falei, entender quem ela é, fazer o próprio SWOT-análise, entender quais são os pontos positivos, né? O que eu chamo de talentos ocultos, as coisas que às vezes a gente até tem, todo mundo vê e a gente não enxerga que a gente tem, isso faz parte do processo. Então, essa parte do autoconhecimento é uma arma secreta para a ativação de uma marca. Até para você, quando você vai contar a tua história para alguém, você tem que ter passado a limpo a tua vida, a tua história de vida. Eu já vi apresentações suas maravilhosas. E ali você está expondo a tua jornada e quais foram os seus desafios, quais foram os seus perrengues, quais foram as suas derrotas. E Uma depois, exposição, mas você consegue falar isso de uma maneira natural porque está resolvido. porque está em paz. É. Porque, Porque sabe? se aquilo estivesse me incomodando, eu não falaria da mesma forma. Sim, exatamente. E o mais Seria um legal, desconforto. sim, e quando você fala isso, é fato que as pessoas vão se identificar com você Sim, e porque vão as ver pessoas que, também passam por situações semelhantes, claro, né? e você vai inspirar, porque você vai falar, cara, não foi fácil ser quem você é. Uhum. Não foi fácil construir o que você construiu. Não foi fácil você estar aqui. Quem olha pensa assim, é porque ele tem olhos azuis lindos, tem essa pele boa, entendeu? Nasceu abençoado por Deus, privilegiado, Tudo não é muito, né? isso? E aí ninguém vê a trajetória que foi por detrás. Isso acontece com Sim. qualquer pessoa. Você falou uma coisa importante nesse processo, que é resolver problemas, inclusive, com pessoas que fizeram parte da sua história, né? Mais ou menos isso que você falou, não foi? Primeiro resolver problema com você mesmo em E relação à tua isso, história. Mas acaba acontecendo muitas vezes durante o processo de você realmente fazer as pazes com pessoas da tua história, porque isso. você começa a entender qual foi o papel delas. E aí, por exemplo, às vezes essas pessoas podem ser pessoas, inclusive, próximas muito próximas. Sim, claro. Sim. Com essa história toda, por exemplo, eu podia ter mágoa do meu pai, que meu Isso, pai... por exemplo. Podia, Caiu novamente na mesa.
Podia ter mágoa do meu pai, porque meu pai usou o nosso dinheiro sem falar Sim. nada, porque ele foi vendendo patrimônio sem falar nada. Podia ter falado, mas como que ele me deixou? Como é que ele não Uhum. contou nada pra gente? Tipo, da noite pro dia, a gente, né, de Cinderela, eu falo, virei gata borralheira. Podia ter avisado, o gatinho subiu no telhado. Mas não, tem uma frase que uma vez você já fez alguma vez constelação familiar? Uma vez eu fiz. É Não. um processo bem bacana, Uhum. muito louco e muito bacana. Uma vez eu fiz e tinha um assunto em relação à minha mãe e eu ouvi do constelador, ele virou para mim e falou assim, a sua mãe fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha na época. E eu acho que é bem isso. Eu sou mãe, você é pai, Uhum. e a gente faz o nosso melhor. Só que o nosso melhor, na época, né, muitas vezes é pior do que né, o meu melhor de 10 anos atrás talvez seja pior do que o meu melhor hoje, porque eu evoluí. Mas na época era o meu melhor. Uhum. Quando você entende isso, que realmente cada um fez o seu melhor com as ferramentas que tinha naquele momento, inclusive você, fica mais fácil você conseguir soltar essa parte. Porque foi o que eu falei, se não fica preso como se fosse um elástico que te impede de ir para frente. Aí eu volto para a mesma frase, the first loser is your brain, que você fica preso a uma autoimagem que não é bacana, que não te ajuda. É muito mais interessante você olhar para o futuro, pensar quem você quer ser, que é a segunda etapa do processo, e ver o que você tem que fazer para construir, para você ativar a tua trajetória para chegar naquela meta, do que, por exemplo, você ficar só preso ao que você já foi, olhando numa perspectiva negativa. Então é o contrário, né? O que aconteceu, isso. O que eu aprendi? O que eu levo de bom dessa história? O que eu posso usar daqui para frente? Boa. Você falou uma coisa também que muitas vezes a pessoa não se dá conta de alguns elementos que ela tem positivos. Você usou um termo para isso que eu esqueci. Talentos, eu chamo de Talentos talentos ocultos. ocultos, porque são os talentos Exatamente. que você tem, mas todo mundo enxerga e você fala, eu? Imagine que eu Ah, tenho dá um isso. exemplo que às vezes a pessoa não consegue enxergar assim um talento que ela tem. Muitos. Tem gente, por exemplo, que tem talento para se comunicar. E a pessoa não consegue perceber isso. Não, a pessoa acha que, por exemplo, tem vergonha de falar em público. Aí todo mundo fala assim, quando você fala em público, todo mundo adora o que você fala. Ou então, quando você abre a boca, é inspirador. A pessoa tem bloqueio. Mas aí talvez seja justamente uma crença limitante que ela teria que está prejudicando ela de enxergar esses talentos. Sim, tá muito ligada, assim. Vou usar um outro exemplo que eu adoro as analogias. Você sabe como é que os insetos crescem? Como é que, por exemplo, um besouro cresce? Como é o processo de Não. crescimento? O nosso processo de crescimento, se a gente for colocar num gráfico, ele é assim, né? Porque a nossa pele é elástica. Uhum. Então a gente vai crescendo e a pele vai esticando junto. Esse é um processo, né, assim. Os insetos, né, esse tipo de inseto que tem essa casca, eles crescem assim, eles crescem, aí param. Aí cresce e para. Cresce e para. Por quê? Depois de um certo tempo, a própria proteção vira um fator limitante. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes, aquilo que serviu no passado para te proteger, Uhum. talvez hoje, no presente, seja o que esteja te limitando. Entendi. Então, você tem que fazer como eles fazem. Tem que abandonar essa tua casca que está limitando o seu crescimento. Vai doer? Vai. Você vai ficar vulnerável quando você abandonar essa casca? Vai, porque até a outra nascer e voltar a ficar rígida, forte, vai demorar um tempo. E nesse tempo você está literalmente, como eu falei, vulnerável. Só que é a única maneira de você crescer. Então você tem que, de vez em quando, deixar algumas coisas para trás para poder abraçar, para poder crescer, para encarar o que vem pela frente. Um insucesso, por exemplo, que a pessoa teve no empreendimento, ela depois pode impedir, por exemplo, de ela construir um outro empreendimento, de ela não passar mais por isso. Ela pode, talvez, pensar que porque não deu certo aqui, vai dar errado no próximo e por aí vai. E isso muda totalmente a carreira dela e, no final das contas, ela muda totalmente o seu perfil, né? Deixa de ser uma pessoa com uma visão empreendedora para se tornar uma pessoa muito mais... Talvez medrosa não seria a palavra certa, né? Mas Acovardada. acovardada.
Nossa, você Não, usa sem umas dúvida. palavras assim, acovardada, olha só. Mas é Sim, exatamente isso. top. E aí você vai ter outra história muito Ah, interessante, não sei se você sabe. É, o fundador da Sony, que chegou a ser uma das maiores empresas, né, de eletroeletrônicos do mundo, aqui, é, a- não lembro do nome dele. o Morita, uma coisa assim, né? É Akira Morita, acho que é Isso, acho isso que é isso mesmo. mesmo. Ele foi milionário 2 vezes antes e quebrou. Ele criou uma empresa, aí teve a ver com a Segunda Guerra Mundial, ele forneceu para o governo, e, enfim, ele quebrou. Aí ele pegou, se reergueu, fez uma segunda empresa de novo, tomou um tombo, quebrou. Quando ele fez a Sony, na época, acho que ele tinha 50 ou 55 anos. E ele já tinha quebrado feio 2 vezes, mas não é quebrado, sabe, do tipo, ele estava assim, normalzinho, Uhum. classe média. Não, ele estava com o poder e foi pro chão. E Ele mesmo podia, assim, criou uma empresa inovadora. nossa, que virou a empresa da vida É, dele. Quer dizer, ele morreu o e essa Walkman não foi criado pela quebrou. Sony, né? Exatamente. Ah, quando ele morreu, a empresa estava, né, Sim. ainda super bem. Então, essa daí foi, né? Gente, vem uns ditados na minha cabeça. No México falam, la terceira es la vencida. A terceira tentativa é a vencedora. Então, na primeira ele quebrou, na segunda ele quebrou, mas ele não desistiu. Sim. Essa, né, é a diferença entre persistência e insistência. Insistência é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Persistência é você seguir firme no teu propósito e ir mudando a execução. Foi o que ele foi fazendo. Ele queria construir uma grande empresa. Tentou no primeiro segmento, não deu certo. Aí tentou no segundo segmento, não deu certo. Então ele tentou de uma forma diferente na terceira vez e conseguiu. Por outro lado também, se a pessoa não tomar cuidado, ela vai manter um padrão de comportamento ali que pode ser uma sequência de erros pela vida toda, né? Que é a insistência, Entendi. que não a persistência. A persistência é você aprender com o que deu errado. Thomas Edison, quantas patentes ele fez, quantas tentativas ele teve até conseguir criar a lâmpada elétrica. Boa. Mudando um pouco de assunto, deixa eu perguntar uma coisa que me veio na mente aqui, que é o seguinte, ó. Eu não sei o quanto você sabe da minha história antes do digital, né? Mas eu era o tiozão do mercado contábil. Antes eu tentei me posicionar fora do mercado contábil, né? E falando de temáticas de vendas, até tem um livro publicado de a marca Branding. pessoal, né? Sim. E aí depois de um mentor, que é um amigo meu, ele falou para mim, cara, por que que você não foca na contabilidade, né? E você não seja o melhor naquilo que você já faz bem hoje, que já conhece e tal. E aí isso mudou minha visão e eu comecei a parar de querer ser um generalista e focar na contabilidade. E aí foi quando eu comecei a desenvolver a temática de marketing contábil e tal. Naquela época, eu fazia palestras e eu andava com DVDs, né? Então eu carregava uma mala de livros, uma mala de DVDs e uma terceira mala comigo, que era a minha roupa ali, quando eu viajava. E fazia mais de 100 palestras. Eu até vi um post que foi o Facebook me lembrou agora, 2012, eu tinha feito 102 palestras pelo Brasil. Então, tipo assim, era muita viagem e tal, e vendendo DVDs. Em 2014, eu matei o meu negócio de DVDs, eu destruí ele. Porque eu olhei e falei assim, cara, esse negócio vai acabar. Eu vou acabar com ele antes dele acabar. E aí foi quando eu comecei a produzir os meus conteúdos no formato digital. Olhando um pouco algumas pessoas que estavam à minha volta naquela época, eu percebi que esse processo de renovação, de ir para o digital, não aconteceu com todo mundo, né? Então, muitos permaneceram no offline, e aí quando entrou a pandemia, eles não estavam posicionados, né? Não conseguiram enxergar isso. E hoje eu vejo, por exemplo, entre os meus amigos mesmo, uma certa admiração por eu ter destruído o meu negócio de DVDs, por ter acreditado no digital, por ter construído o que nós construímos e tal. E hoje eu estou no offline também, junto com eles nesse processo, né? Só que num posicionamento diferente, né? Enquanto eles hoje continuam no offline, tem muito pouco posicionamento no digital, eu consegui me posicionar digitalmente e depois voltar para o offline com a força do digital. É natural, por exemplo, você encontrar pessoas muito bem-sucedidas que elas não conseguiram fazer um processo de renovação,
se tornaram tradicionais naquilo que elas faziam, não conseguiram enxergar o que estava acontecendo e elas bloquearam. Nossa, não. A coisa que mais tem, ainda existe um super preconceito, aquela história de eu não quero ser blogueirinho, eu não quero dar uma de blogueirinha, não. Eu trabalhei tanto para construir minha reputação, eu vou ficar que nem esses, né, caras do digital, essas pessoas do digital que ficam aí falando, querendo se vender. Tem um monte de preconceito. E eu uso a analogia do datilógrafo. Né? Quando eu comecei a trabalhar, meu pai ainda falou, vai fazer um curso de datilografia. Eu falei, não quero fazer datilografia, não quero ser datilógrafa, né? E você fez? Não fiz, me arrependo até hoje. Eu Aliás, fiz. todos os conselhos do meu pai eram fantásticos. Eu desenhava super bem, ele falou, vai fazer curso de desenho de joias. Eu tinha 17 anos, antes da gente quebrar. E eu falei, para que eu vou fazer? Adolescente tem umas coisas, né? Cabeça dura, né? Cabeça dura. E olha que coincidência, depois eu fui trabalhar na Vivara. Eu falei, já pensou se eu fui trabalhar como diretora comercial, ok. Mas eu podia ter feito o curso de design de joias e ia ser uma coisa bem legal se algum dia eu tivesse feito o curso e depois eu fosse trabalhar na Vivara. Mas, na época, imagina, assim, quanto que tinha gente que escolas que formavam datilógrafos, não era uma profissão mais técnica, mas que tinha emprego, que tinha demanda, e tinha funcionário público, entende? Tinha o serviço público, etc. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC, eu paguei para uma pessoa datilografar meu trabalho, paguei caro, era um trabalho caro. Para quem pagava, a pessoa física, era uma coisa cara. Imagina essa pessoa que veio, por exemplo, nascem os computadores, vem o Word, e aí todo mundo começa a usar o Word e essa pessoa fala, não, eu vou continuar usando a minha máquina de escrever. É essa sensação que eu tenho quando eu escuto algum profissional hoje falar, não quero o Word, eu vou continuar aqui na minha máquina de escrever. Não tem como. Você vai virar o tiozinho ou a tiazinha da suquita, porque para mim, na minha visão, é praticamente impossível que você, nos próximos anos, ou não sei durante quantos anos, porque talvez mude de novo, né? Vire tudo realidade virtual, né? Mude tudo. Mas você conseguir Tudo dissociar metaverso. tudo no metaverso, você conseguir dissociar a tua carreira do digital. Porque quem faz isso está deixando um monte de dinheiro na mesa, está deixando um monte de oportunidades. Imagina o seguinte, quando você vai contratar alguém, qual é a primeira coisa que você faz? Você dá uma googada, não dá? Você vai lá, digita o nome da pessoa, e o Google é um super de um dedo duro. Se você não entregar informação para ele estratégica e intencional, você mostrando que você está dando palestra ou escrevendo artigos no LinkedIn ou mostrando seus eventos, ele vai buscar foto tua de Facebook, né? De sunga no Réveillon de, sei lá, 15 anos, 10 anos atrás. Que pode ser uma imagem que, de repente, não é a que você queira. Porque alguma coisa o Dr. Google vai mostrar para quem der uma googada no seu nome. E isso acontece com qualquer profissional. E muito provavelmente, dependendo da informação que está disponível, e tem gente que tem homônimo, e aí o homônimo está cheio de nome no Serasa, tem gente que está com processo, enfim. Dependendo de como está a tua situação ali, você pode perder a oportunidade de negócio, ao passo que o outro lado, aí você tem o teu concorrente, que trabalha a marca pessoal no digital, que já fez como você, que comunica, que fala quais são os benefícios que entrega, que demonstra na prática o que sabe fazer o conteúdo. Qual dos dois você vai querer fazer negócio? Qual vai inspirar mais confiança? E uma coisa que eu percebi, Liris, quando eu passei nesse processo, eu comecei a entender que a forma como eu me comportava no offline, até a forma como eu me vestia, não se conectava com a galera do online. E isso me impulsionou a mudar. Então, por exemplo, eu sou de um mercado extremamente tradicional, que já mudou bastante, mas ainda tem um fundo tradicional ainda, né, em muitos eventos, né? Mas eu me lembro que em 2013, aproximadamente, eu tinha fechado um contrato, acho que 12, 13, com uma entidade, e só essa entidade eu fiz no Rio Grande do Sul, 67 cidades em 2 anos. Né, viajando pelo Rio Grande do Sul. E foram mais de 100 palestras em todas essas cidades. E em uma delas eu esqueci a gravata. Não peguei a gravata. Eu tive que me justificar no palco porque eu estava sem gravata. Não Entendeu? acredito.
E hoje, qualquer evento que eu vou, é impensável eu usar a gravata. Porque eu vou falar de marketing, eu vou falar sobre resultado, sobre uma empresa digital e por aí vai. E não se conecta com um cara de terno e gravata nesse momento, entendeu? E, e aí eu fui o primeiro ali dentro dessa turma que foi mudando isso. Paralelamente também, em outros mercados que eu vejo, eu ainda vejo eles se vestindo muito parecido como eles se vestiam antes. Até às vezes a própria formatação do material, como era antes, entendeu? Ou seja, não teve uma. Ah, vou dar aqui na mão de um design, para o design fazer uma coisa muito mais bacana, né? Uma coisa mais moderna. Não. Você olha assim e fala, cara, os slides parece que é uma melhoria da transparência, sabe? Que a gente usava antes, que eu não cheguei a usar transparência, mas eu vi muitas pessoas utilizarem transparência. Você chegou a usar? Eu dava treinamento com 18 anos, Com 18 anos. com Então. retroprojetor. Retroprojetor. Então, o pessoal que está assistindo aqui nem sabe o que é isso, né? Nossa Senhora, só o nome já é feio. Já é feio. E essa galera não conseguiu evoluir, cara. Por que que elas não evoluíram? Será que elas não conseguiram enxergar isso? Ou ninguém nunca falou para elas assim, falou, cara, dá uma mudada nesse negócio aqui, porque você tá meio tiozão. O que que é? Qual é o fator? Uma vez que você está conectado com essas pessoas nessa reeducação ali, nesse reposicionamento. Como eu mencionei anteriormente, eu não tenho dúvida de que existe um pouco de preconceito, não tenho dúvida. E eu quero aqui fazer uma defesa aos blogueiros e blogueiras, porque assim, quando eu estava no corporativo, quando eles começaram a surgir, a gente não tinha outra alternativa como empresa a não ser contratar as estrelas da Globo. Então, as campanhas eram, você pagava, sei lá, 2 milhões de reais por uma Ana Paula Arósio, você pagava uma boa quantidade de dinheiro e era uma pessoa que fazia, você punha todas as fichas numa única pessoa, você pagava algumas veiculações na tela grande da Globo, eu pagava em algumas revistas, enfim, era muito dinheiro concentrado em poucas pessoas e em poucos canais. Aí vieram os blogueiros. Os blogueiros, eles romperam com esse, vamos dizer assim, esse monopólio quase global que existia das celebridades. E eles começaram a se conectar de uma maneira muito mais próxima e natural com a sua audiência, com muito mais verdade até, mostrando os erros, mostrando, não é a cara inteira maquiada da atriz da Globo, mas a preparação da pele, como é que aparecia sem maquiagem. Então, eles efetivamente transformaram, trouxeram mais verdade e mais conexão para o marketing. E quando você começa a olhar para um blogueiro e uma blogueira desta maneira, e não como preconceito, e sim como pessoas que revolucionaram o mercado, você já começa a falar, eles merecem um pouco mais de respeito e merecem um pouco mais de crédito. Esse é o primeiro momento em que você abre a cabeça. Segunda coisa que acontece muito com os meus mentorados, eu recebo muita indicação. Eu ainda tenho uma força muito grande de recomendação. Eu trabalho com mentoria high ticket, mentoria de altos tickets. Então, a recomendação, a confiança é muito importante. Não é só eu aparecer e falar, não. A confiança de quem já fez é muito importante. E muitos chegam e falam assim, nossa, você está agora super ativo ou ativa no LinkedIn. Vários viram, por exemplo, o representante da empresa nas redes sociais, porque aprendem como criar artigo, como escrever, como se posicionar, e a empresa fala, opa, peraí, já que você sabe fazer isso tão bem para você, cuida da nossa rede também aqui da empresa. Uhum. E aí essa pessoa passa a ser uma referência de mudança positiva. Uhum. Para de ter aquele preconceito, aquele medo de que eu vou pagar mico. E eu já passei por isso. Eu lembro a primeira vez que eu fui escrever no LinkedIn, depois que eu perdi a logo da empresa, eu escrevi um primeiro post acho que umas 7 vezes. E eu demorei quase uma semana para publicar, porque eu achava, olha só a minha crença, que na hora que eu apertasse aquele botão de Enter, que tinha, sei lá, 20 linhas no meu post, iam achar que eu não era inteligente o suficiente, ou que eu não estava falando alguma besteira. Uhum. Aí eu apertei o botão do tipo assim, ai, seja o que Deus quiser. Mas sabe o que Totalmente aconteceu? insegura. Totalmente seguro. Sabe o que aconteceu? Nada. Pouquíssimas pessoas viram, pouquíssimas pessoas comentaram, eu descobri que eu não era tão importante quanto eu achava. E que as isso, pessoas não estavam tão preocupadas com o que você... com o que você está tava escrevendo. Quando você passa o feed, que você vai vendo, você de verdade fica julgando cada pessoa que Não. está ali? Não. O papel, eu falo que é uma analogia.
A gente acha que quando a gente vai fazer alguma publicação na internet, é como se você subisse num palco do Teatro Municipal ou de uma arena, sei lá, diz uma arena de show. Como se todo mundo estivesse olhando para você. Todo mundo olhando para você, meu Deus do céu, que responsabilidade. Aí eu falo, não, querido, o negócio é o seguinte, teu post, imagina que você está numa feira livre e você fica gritando, olha o peixe, olha o peixe. Você fica tentando chamar a atenção para você, porque é uma feira. Tem um monte de gente disputando por atenção, todo mundo gritando com os seus posts e você só tem que conseguir que alguém pare no seu, ser interessante o suficiente para despertar a atenção. E que as pessoas consigam chegar até o final e, quem sabe, ainda por cima vão dar um like ou vão comentar alguma coisa, que isso já é pegar na mão, né? Vão salvar, que já é quase beijo na boca. Então, é muito mais desafiador. Não precisa ter esse medo todo. Você não é tão importante quanto você imagina. Você é muito importante para você mesmo, porque o teu eu de amanhã depende de como você vai fazer a atualização da tua cabeça hoje. Porque a médio e longo prazo, hoje você já está distante dos que não se digitalizaram. Projeta isso para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, onde você vai estar. E onde os outros vão estar. Você falou sobre estar distante dos que digitalizaram. E não faz muito tempo, né? Vamos colocar coisa de 1 ano, mais ou menos. No máximo, jogando muito, foi o máximo 1 ano que um dos meus amigos falou, cara, você não quer dar uns DVDs para os seus alunos lá, que eu tô com um monte de DVD guardado lá? Eu pensei assim, gente, mas quem usa DVD hoje? Nossa, não tem nem mais no computador. Você sabe que eu tinha alguns DVDs, eu vou botar aqui no colo para não atrapalhar. Eu tinha alguns DVDs de coisas que eu gosto, de treinamentos que eu curto, né? E aí, fui trocando de máquina, daqui a pouco a máquina veio, né? Já faz anos, já veio sem o toca-DVD. Aí eu falei, cara, o que eu faço? Aí me falaram, não, você vai ter que comprar um DVD à parte, que eu cheguei a comprar, cheguei a instalar numa máquina, sei lá, 3 máquinas atrás. Hoje em dia eu já nem lembro onde é que eu guardei esse troço. E eu até fico pensando, gente, qualquer dia eu preciso instalar na última máquina que eu comprei. Porque, assim, a coisa muda tanto. E uma outra coisa que eu falo, o nosso iPhone ou Android, ele vai sofrendo atualizações, né? Uhum. Como é que você acha que você não tem que sofrer atualização? Sim. O computador sofre atualização, o iPhone sofre atualização, você tem que atualizar a tua cabeça. Teu sistema operacional tem que mudar. E talvez o fato da pessoa não se atualizar tenha a ver com uma carreira de sucesso que ela construiu naquele momento, e ela se prende àquele sucesso. Uma parte, sim. Tem muita gente que acha que isso pode, como eu falei, destruir a reputação, porque no fundo tem medo de ser julgado. E as pessoas que têm mais medo de serem julgadas, sabe quem são? São as que mais julgam os outros. Porque você tem noção do que você faz com os outros e você é extremamente crítico com você mesmo. Quem julga muito para fora, julga muito mais para dentro. Então, são essas pessoas que têm maior dificuldade de se expor. Mas quando você, de novo, olha para a tua história, entende, tem orgulho da tua história, não tem vergonha de contar os sacrifícios ou os momentos ruins, porque você explica que aquilo ali fez parte da tua jornada e você faz isso maravilhosamente bem. E isso, inclusive, te impulsionou para ser quem você é. Você se apodera de tal forma que esse senso crítico diminui e se transforma em orgulho. Então, um processo que acontece muito durante minha mentoria é que depois de um certo nível, né, da curva em que começa a trabalhar isso, trabalha autoconhecimento, né, tem aquela vergonha, aí a pessoa começa a subir e fala, meu Deus do céu, agora eu já entendi como é que funciona o algoritmo, já entendi como é que eu posso, já estou me sentindo forte, dá um desespero, que você deve ter passado por isso, porque eu passei, que é aquele desespero do tipo assim, eu preciso recuperar o tempo perdido e eu preciso contar para o mundo, sabe, no que eu posso contribuir, que mudança eu quero ver no mundo, ou quem sou eu. E dá um desespero mesmo. Sim. Você destrava e parece que vem uma explosão. É muito lindo o processo. E aí, neste momento, foi o que eu falei, você acaba servindo de inspiração para outras pessoas. Muitas pessoas chegam até mim, assim, muitos mentorados foram meus pares, foram pessoas da minha equipe, que falaram, Líris, eu vejo você o tempo inteiro no LinkedIn, te vejo no Insta, eu quero que você me ensine
a fazer isso também, porque elas já entenderam o que elas precisam. Mas elas não sabem como fazer Mas esse elas shift. não sabem como fazer esse shift. E elas me vêm fazendo isso de uma maneira digna. Você falou né, sem queimar a reputação, muito pelo contrário, reforçando a reputação, porque isso é fazer o branding corretamente. Trabalhando a reputação de uma maneira positiva. Então, as pessoas me procuram porque eu estou me expondo. Agora, se eu não fosse lá, se eu não desse, no bom sentido, a cara a tapa, se eu não me posicionasse, se eu não falasse as coisas que eu acredito, eu não ia atrair as pessoas certas para mim. E esse é um grave problema também. Se você está atraindo o cliente errado, é porque você não está comunicando exatamente quem você é, quais são os seus valores, as suas crenças, porque as pessoas se conectam às pessoas através de valores. Você falou que trabalhou com grandes marcas, como, por exemplo, a Vivara, né? Quanto tempo faz que você saiu da Vivara, mais ou menos? Eu fui para a Vivara quando eu voltei do México em 2012. Então, nós estamos falando aí... 10 anos 10 que eu fui da Vivara. Você consegue ver claramente o lado estratégico que as marcas vão passando, porque você conviveu com as marcas, então você tem uma visão privilegiada em Eu relação a fazia isso. estratégia das marcas, inclusive. Exatamente, né? A Vivara, por exemplo, ela se renovou muito, né? Criou submarca, hoje tem a Vivara Life, né? Que é um Já posicionamento... existia na minha época. Já existia? Já existia. Com lojas próprias também? Não, começou como uma bandejinha que ficava na loja. Por isso que... Mas foi cada vez ganhando mais importância, mais relevância, e eles se reinventaram. Porque o Life nasceu da ideia, quem criou esse conceito, né, fortemente no mundo foi a Pandora. Sim, a Pandora. Né? E na época eles tentaram trazer a Pandora para o Brasil. Você falando agora faz total conexão. Tentaram trazer para o Brasil, mas aí não conseguiram, enfim, e resolveram criar a marca própria, que foi a Life. Só que a Vivara reinventou o Life, porque não é só aquela pulseirinha colecionável. Sim, claro. Hoje virou uma linha de prata, de joias de prata. Entendeu? Eles também pivotaram a ideia original do Life, que eram só os pingentes com memória afetiva, que eram vendidas numa bandejinha. Não, hoje tem cara própria, tem assim como tem a Gisele, você tem a Marina Rui Barbosa, então você tem uma cara para cada uma das marcas, e não é uma celebridade que fica, né, mudando o tempo inteiro. Tem até outras que entram, mas você tem uma que está mais fixa. Então eles trataram da mesma maneira a construção da marca, como foi feito com a Vivara. Foram uma estratégia de expansão de marca para poder atingir um outro público. Eles inicialmente iam fazer isso com outra empresa e acabaram fazendo isso mais com a Vivara. E trazendo um pouco um exemplo desse para... Com Life, aliás. Trazendo um pouco o exemplo desse para uma estratégia de marca pessoal. Esse processo de expansão, de renovação ou de ampliação é uma coisa, por exemplo, importante para alguns profissionais para conseguir ampliar os resultados. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo prático, né? No meu caso, eu sempre fui posicionado focado no marketing contábil e depois eu comecei a ampliar um pouco mais os assuntos correlacionados ao marketing que tinha a ver com a dor do meu público. Foi aí que eu desenvolvi outros produtos e hoje esses produtos eles representam a maior parte da nossa receita do que o próprio marketing, né? O marketing ainda continua sendo a minha referência principal, mas esses outros produtos eles são extremamente importantes dentro do nosso portfólio de esteira de produtos e tal. Olhando para o mercado de educação, no caso, né? Pensando também na nossa empresa, na Tactus, essencialmente nós tivemos que criar um ecossistema onde nós não atuávamos somente na contabilidade, mas em outras necessidades que o nosso público tinha. E isso nós agregamos dentro da marca e também de submarcas que nós criamos para outros mercados. Tudo isso é estratégico quando a gente pensa numa construção de uma marca como um todo? Sim, o que eu entendo que você fez, me corrija se eu estiver errado, Vamos ok? Primeiro, quando você tem uma empresa que nasce, eu brinco que é assim, eu trabalhei em poucas empresas com o dono vivo. Eu não quero matar dono nenhum, tá? Eu só estou dizendo que eu trabalhei, por exemplo, na C&A os donos não estavam mais vivos, que era o Clemens e o August, né? O fundador da Avon também não estava mais vivo. Mas o da Vivara estava. Então, eu trabalhei em algumas empresas cujo fundador estava ainda vivo. Quando você tem ainda a presença do fundador, você tem muito da energia dele.
Então, eu me arrisco a dizer que a tua empresa tem muito da tua própria energia e da própria visão de mundo que você tem. Se você acabou expandindo seus negócios para outros mercados e se você acabou pivotando, como você falou, da história do DVD para Tactus, isso é uma característica tua, Tem uma influência, sim. total. Aí você vai falar, a Tactus vai continuar intacta, fazendo o que nos próximos 5 anos? Não. Não, porque o mercado vai mudar. Vão ter pessoas que hoje você talvez nem conheça, mas vão abocanhar uma parte do seu mercado Uhum. e vai começar a surgir oportunidade em outro lado e você vai de novo ajustando. Só que você não vai perder o teu fio condutor, que nem a história do Akira Morita. Uhum. Você não perde a tua essência. E quando você consegue, dentro da tua empresa, comunicar qual é essa proposta de valor que quem está com você fazendo negócio vai com certeza encontrar, você acaba desenvolvendo não só uma relação de confiança, como você acaba criando a sua própria reputação no mercado. A tal ponto que, se você pega e fala assim, agora eu vou lançar mais um braço da minha empresa, as pessoas confiam porque é você que está por detrás. Dando um exemplo do mundo corporativo. Quem faz isso é a marca Dove. A marca Dove, em qualquer país que ela entra, ela começa com o sabonete hidratante. E ela não vai vender sabonete, ela vai vender hidratação, que é o benefício que ela entrega. Uhum. Que é diferente, todos os outros sabonetes limpam e deixam um cheirosinho, né? Uhum. O Dove não. A marca Dove limpa, hidrata e deixa um perfuminho, mas ela é hidratante. Aí ela pega esse conceito de hidratação e aos pouquinhos ela vai expandindo para outros produtos, shampoo, hidratante mesmo para pele, enfim, vai fazendo outras linhas de produto. Só que ela tem uma causa amarrada por detrás. Ela foi a primeira empresa, se a gente for ver, que fez o marketing da inclusão. Tem inclusão. Uhum. Que era os corpos verdadeiros, ela tinha modelos, mulheres, de todos os tipos de peso, de todos os tons de pele, de todas as, vamos falar, etnias, ou enfim, gente que tinha vitiligo, não importava. E que não tem nenhuma relação com o hidratante, com o produto em si. Não, eram mulheres que precisavam tomar banho e hidratar a sua pele. Não importa se a sua pele era branca, preta, se era gorda, não importa. Então, ela é um conceito de um produto que está atrelado a uma causa e que acaba entrando na cabeça e no coração de todo mundo. Isso é definir um posicionamento. Então, o que eu imagino que certamente, né, eu preciso conhecer um pouco mais a fundo a história, eu conheço um pouco da tua história, das tuas empresas. Mas, seguramente, você tem esses 2 componentes. Você tem muito claro qual é o benefício que você entrega para quem está com você. E eu acho que um dos benefícios é justamente eu te vejo como uma pessoa à frente da concorrência no mercado, essa visão de futuro. Então, quem está com você não vai ficar atrasado. Quem está com você está atualizado, porque você mesmo investe em mentorias, você está sempre olhando para quem está na frente e quem está com você vai te seguir, que é o Até mesmo para caso. traduzir as tendências. E isso pro próprio... para fazer a curadoria das Uhum. tendências e falar de tudo que eu vi, isso aqui é o certo. Uhum. E é também meu papel, é o mesmo caso. Por isso que eu Sim. também estou em mentoria, porque eu também faço uma curadoria para todos os meus mentorados. Então, essa é uma característica tua, que é como se fosse, vamos dizer assim, a hidratação do Dove. É essa visão de mercado à frente dos outros. Uma pessoa que tem a coragem de matar o próprio negócio, se for necessário, Sim. porque já sabe que vai ter alguma coisa muito maior e melhor ali na frente. Então, enquanto os outros falam, essa pessoa é louca de estar matando, você fala, não, vocês não estão vendo o que eu já estou vendo, é um visionário. Então, essa é a sua característica de hidratação. E aí você pode, dentro da tua espinha dorsal, oferecer outros produtos. O que não funciona é quando você começa a oferecer um portfólio de produtos que foge muito ao seu DNA principal. Tipo, agora eu começasse a falar sobre sabonete hidratante
que não está conectado com a minha narrativa, com o meu público, com Não tem absolutamente nada. coerência. Aí as pessoas vão falar assim, mas espera aí, pô, qual é o sentido que tem isso? Por que eu vou confiar? E isso pode, inclusive, prejudicar o seu negócio principal. Sim. A Parmalat passou por isso há muitos anos atrás, né? Que a Parmalat era de leite. De repente, começou a fazer um portfólio de produto de molho de tomate. Peraí, mas era laticínio? Ela se perdeu. E acontece com pessoas, acontece com empresas. Que às vezes não há nenhuma identificação, né? Parmalat, molho de tomate. Né? Fica parecendo uma esquizofrenia, entendeu? Que quando a gente pensa, por exemplo, nas Ah. marcas que nós temos no mercado, nós temos ali a empresa e tem um portfólio de marcas abaixo delas, que são marcas diferentes, né? São marcas diferentes. Então, você pega a Unilever, né? E aí você tem um portfólio de marcas embaixo. Que é justamente criado esse portfólio de marcas, porque cada marca tem uma estrutura própria, tem uma estratégia própria, que não estão conectadas diretamente entre elas. Sim, mas elas estão dentro do mesmo tipo, por exemplo, é muito provável que a Unilever não vai começar a abrir posto de gasolina. Boa. Você entendeu a Total. diferença? Entendi. É a mesma coisa, eu falei do grupo Estée Lauder, são 34 marcas, mas são todas voltadas, é perfumaria, é cosmético, é maquiagem, é limpeza de pele, é tudo voltado para o mercado cosmético. Existe uma tese de mercado que eles têm para poder... uma fatia de mercado que eles atuam. Entendi. Então, você pode diversificar o nicho de mercado que você está atuando, mas é muito interessante você se manter no mercado da sua atuação. Ah, mas Liris, tem uma outra oportunidade muito incrível no outro mercado. Você pode, de verdade, fazer pivotar. Agora, é muito desafiador você estar com um pé fincado em dois mercados muito diferentes. Entendi. Entendeu? É isso que é complicado, porque... para os dois mercados, quem compra de você no mercado vai falar, mas por que ele está com aquele ali? Não faz sentido. A vantagem da segmentação e do nicho de mercado é a aproximação, inclusive, das dores. Você falou no início. Aí eu fui entendendo quais eram as necessidades dos meus clientes e fui agregando outros serviços. Perfeito. Você está entregando mais valor para quem já está ali na sua carteira. E acho que isso serve para você que está ouvindo, que tem uma empresa e que pensa, será que eu devo diversificar dentro do teu próprio mercado, das necessidades que o teu cliente tem? Faz todo sentido. O que não é legal é você mudar completamente e ficar com os dois ao mesmo tempo, né? Vai chegar num determinado momento que você vai ter que fazer uma escolha. Você pode até fazer isso no início. Mas num dado momento, é que nem tá com um pezinho em cada canoa. As canoas, no início, podem estar andando paralelos. De repente, a canoa vai fazendo assim, ó. Aí você vai abrir um espacate e aí chega E vai acabar caindo. Vai cair na água, então você vai ter que escolher. Vou para essa canoa ou vou para aquela canoa. Entendi. Entendeu? Boa. E... Faz sentido o que eu te falei? Total. E falando um pouco mais sobre essa questão de conexão com as pessoas... eu vejo o quanto as pessoas se conectam com coisas que não estão diretamente relacionadas com a minha parte profissional, né? E elas se interessam muito por fatores, tipo, cara, você tá fazendo academia, pô, eu vou começar a fazer academia porque você tá fazendo academia, ou você viaja, as pessoas me perguntam, mas o que você curte, para onde você vai? Existe um alinhamento, né, com esses elementos. Quando você faz um processo de construção de marca, você também trabalha esses fatores que potencializam a força dessa marca pessoal, até para também tornar essa marca mais humana? Super. Isso é uma coisa bastante interessante, porque assim, vamos voltar um pouquinho para a história da humanidade. Primeiro você tinha os artesãos. Então, cada produto que você comprava era realmente manufaturado, tinha assinatura, né? Eram artistas que faziam as igrejas, eram artistas que faziam o ferro moldado, era realmente uma coisa artística com assinatura, praticamente. Aí veio a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial você passa a ter uma coisa mais impessoal. E, neste momento, até a educação vira. As universidades começam a educar pessoas para irem para trabalhar nas indústrias. Isso foi o que a gente viveu o século XX inteiro e até agora a gente ainda vive um pouco essa coisa. As pessoas foram doutrinadas a acreditar que é assim, eu tenho a minha vida pessoal e tenho a minha vida profissional. Então, é como se eu acordasse de manhã, vestisse a roupa profissional, vestisse o meu avatar,
e levasse esse avatar para o escritório. Porque, não, eu tenho que ser profissional, eu tenho que fingir ser o que eu não sou. Tem muita gente que até fala, nossa, não aguento mais, sabe, do tipo, ter que sustentar essa imagem, porque não é sustentável. E na contramão disso, que é muito louco, enquanto os humanos tentam cada vez, acreditam, né, que construir uma carreira profissional construir um personagem profissional, cada vez mais o marketing das empresas quer humanizar as empresas. Então, as pessoas querem se comportar como empresas e as empresas querem se comportar como pessoas. É uma loucura. As empresas querem ter como que é mesmo? A Magalu bota a Magalu lá, a atendente digital, para virar a cara da empresa. Para humanizar. Para humanizar. E a gente quer robotizar. E a gente quer robotizar a nossa própria imagem. É uma insensatez. Por isso que mudar a cabeça é tirar a cabeça da revolução industrial e entender que, assim como as grandes empresas, você tem que humanizar a sua própria marca pessoal. E para humanizar a tua marca pessoal, você tem sim que falar um pouco da sua vida pessoal. Ah, mas eu vou escancarar tudo? Não! Você vai falar estrategicamente. Você vai, eu tenho 5 hobbies. Qual é o hobby que realmente te apaixona e que tem coerência com aquilo que você faz? Por quê? Porque as pessoas querem se inspirar em você. E esse é o poder de você, assim, aprender a comunicar de verdade quais são os seus valores, o que você faz, porque você impacta não só a sua própria vida, não é olhar para o teu umbigo. Eu falo para os meus mentorados que quando você entende que, na verdade, trabalhar a sua marca pessoal é servir ao mundo como inspiração, com o teu conteúdo, com os teus exemplos, tira a coisa egóica de olhar para o teu umbigo e começa a olhar para a contribuição. Você sabe qual que é a diferença entre o herói e o vilão? Não. Os dois têm superpoderes. A diferença é que o herói, ele usa o superpoder para salvar uma sociedade. E o vilão usa o superpoder para salvar ele mesmo. Entendi. Entendeu? Então, quando você... Os dois têm... eu falo assim, a base dos dois é igual, mas o propósito é outro. Então, trabalhar a sua marca... Canaliza, né? Exatamente. O poder dela. Não é você se expor por ego, não é você fazer isso por uma coisa egocêntrica. Não. Mas, como você disse, precisa ter estratégia. Precisa ter, claro, precisa ter a autoconfiança, precisa ter... fazer as pazes com a tua história. Entende agora porque que o meu processo é um pouco mais completo do que todo mundo? Não adianta falar, eu vou usar, tem que usar a roupa tal, tem que falar a frase tal, tem que usar o arquétipo tal. Tudo isso é a casca. Mas branding é a essência. E a essência vem da tua própria história de quem você é e tem que ser. Isso é sustentável. Senão, é só ferramenta de marketing. O que é ferramenta de marketing? É venda. Ferramenta de marketing é promoção de venda. Ferramenta de marketing é você se vendendo. Branding é você marcando a sua presença na cabeça e no coração das pessoas. Boa. Liris, você com 56 anos, eu com 47 anos, a gente está inserido dentro de alguns contextos de pessoas muito mais jovens do que nós, né? E a gente vê claramente como tem uma galera muito boa no mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo nitidamente que nós estamos tão jovens quanto eles, né? Na forma de ver as coisas, na capacidade de poder dialogar, de pensar de uma forma mais prática, né? Você acha que pessoas como a gente rejuvenesceu com o tempo e soube aproveitar essas ondas novas que nós tivemos aí, que o digital trouxe? Eu não tenho dúvida. Eu acho que qualquer um pode aproveitar, foi o que eu falei, se atualizar o seu programa, que nem o iPhone. Imagina se você tivesse com o iPhone 4 ainda. Aí não teria mais atualização. Não tem mais atualização, não ia estar rodando nem o WhatsApp. E tem gente que está com cabeça de iPhone 1, não é nem iPhone 4. Então, sim, claro que sim. O mundo não para, quer dizer, não para de nascer gente no mundo. A geração Z, que é a geração que nasceu entre 1997 e vai até 2012, é uma geração que praticamente cresceu
com as redes sociais, eu fico brincando, outra brincadeira que eu faço, né? Eu tenho vergonha de gravar um vídeo e mandar um vídeo. Eu falo, tem uma péssima notícia para te dar. O teu filho ou tua filha faz nude, entendeu? E manda pela internet. Você tá com vergonha de mostrar o teu rosto, porque é outra Aí ele fala assim, cabeça. mas o que é nude? Nude? É nude. Porque é outra cabeça. Uhum. Então, eu acho um privilégio o momento que a gente está hoje. E eu vou dizer por que que eu acho um privilégio. Porque ao mesmo tempo que a gente está extremamente atualizado com tudo que está acontecendo, sabendo de todas as... vamos falar, bebendo das melhores fontes, todas as transformações digitais, essa que é a verdade. Sabendo o que está acontecendo, quais são os próximos passos que serão dados pelos líderes de mercado dentro do digital, a gente tem uma coisa que os jovens, né, os mais novos, não têm. Experiência. Que só cabelo branco te dá. E aí Deus ia ser um cara Ou a perda muito de cruel, cabelo. a perda de cabelo. Deus ia ser uma pessoa muito cruel se em troca de tirar colágeno, Pois é. tirar cabelo, branquear cabelo, não entregasse alguma coisa muito valiosa. Não ia ser. Já pensou? A gente ia só envelhecer e ficar deprimido, né? Porque não é possível. Tem que ter alguma coisa em troca. E juntar esta experiência com essa atualização do teu sistema é uma mistura explosiva, bombástica. Você tem uma visão de vida da tua história, do que te forjou e de muita gente que está aqui ouvindo a gente. A tua história vale muito. Você só precisa atualizar a cabeça. Porque acho que é até desleal, vamos dizer assim, essa briga ou essa disputa quando você coloca a tua experiência junto com uma cabeça atualizada. Pelo menos essa é a minha visão. E você fala, eu tenho 56 anos. Sim, eu repito isso para mim para eu me convencer, porque... Não consegue enxergar isso, né? Não, para mim eu tenho 35, entendeu? Uhum. E como eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço exercício todos os dias, enfim, sempre fiz, né? Quer dizer, desde os 18 anos que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz, eu fui trabalhar e me matriculei numa academia. Então, para mim, física, meu vigor físico, a minha energia, a minha disposição e a minha perspectiva de futuro, a gente vai viver no mínimo 100 anos. A nossa geração, minha mãe está com 90 e está aí inteirona, a gente vai chegar a 100 brincando, a gente é da geração vitaminada. Então, se você não, de verdade, não se atualizar, e eu vejo, sim, pessoas da minha geração que, infelizmente, desaceleraram porque quiseram, ou porque, enfim, ficaram fora do mercado, vai começando a criar um distanciamento mesmo. E você vê claramente também pessoas que conviveram com você 15 anos atrás, que não se atualizaram completamente, e estão completamente já Já vai desalinhados. taxiando para ir para o hangar, né? Uhum, E eu, assim, não, ainda estou construindo avião novo, uhum, maior do que era o anterior. uhum. Eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo em 2018, porque eu falei, eu tô com 51 anos. Eu quero sair do corporativo enquanto eu tô com energia de construir a minha carreira para a minha próxima etapa de vida. Eu fiz a seguinte conta, eu quero trabalhar até os 75. Uhum. Então, eu tenho ainda 24 anos pela frente. Naquele momento, eu tinha 33 anos para trás. Eu falei, esse é o momento de eu sair. Eu comecei a planejar minha mudança com os 49. Com 49 anos, mudança de setênio, eu comecei a planejar. Minha última encarnação na Clinique já foi fazendo uma formação de coach com base na antroposofia, que foi uma formação super bacana que eu fiz. E eu já fui fazendo a transição enquanto eu estava no corporativo. Então, a minha perspectiva de futuro é imensa. Depressão é falta de perspectiva de futuro. Depressão é você ficar ligado ao passado. Uhum. Então, quando você tem planos, você tem vontade de sair da cama de manhã, porque você tem um monte de coisa. A minha vida é curta para tudo que eu quero entregar, para tudo que eu quero fazer. Eu quero voltar a estudar piano, que eu estudei quando era criança, eu tenho piano até hoje, que meu pai me deu de presente quando eu tinha 10 anos de idade. Nunca vendi o piano, porque eu ainda quero voltar a estudar. Mas você toca alguma coisa? Eu tocava por Elise, toco umas partes, mas hoje eu já não lembro mais como é que leio a pauta. Mas eu carreguei, sabe, do tipo tartaruga que leva o piano? Para onde eu fui na minha vida, eu levei o piano. Uhum. Ele tá até meio tronchinho, porque ele ficou 8 meses no container, 4 meses na ida e 4 meses na volta, quando eu morei no México. Mas tá na minha lista de coisas para fazer. Sabe o bucket list do que eu vou fazer? Quando eu saí do corporativo, com 51 anos, eu tinha um trauma. Eu tenho 1,75 de altura. Uhum.
eu queria fazer balé, eu nunca tinha feito. Eu fui fazer balé com 51 anos. Com 52 eu entrei no jazz, porque eu falei, só o balé é pouco desafio para mim. Então, imagina que não tem essa questão de idade que te separa daquilo que você quer fazer, a menos que tenha uma limitação física, obviamente. Porque quando você fica mais maduro, você se dá conta de que você não está competindo com ninguém. Você quer ser só uma versão melhor sua do que você era no passado. Boa. Mas você acha, por exemplo, que essa energia que você tem é um pouco fora da curva das pessoas de modo geral? Acho que eu sempre tive uma energia meio fora da curva das pessoas. Eu sempre tive um alto grau de energia. E continuo tendo, acho que Sim. foi independente da minha idade. Eu acho que talvez o meu privilégio foi não ter desanimado, Uhum. sabe? Do tipo, eu acho que vem da atualização das versões da Boa. cabeça. E a pessoa que é muito energética, às vezes, tem pessoas em volta dela que não tem o mesmo ritmo, né? Isso te incomoda, às vezes? Tá Sim, próximo de pessoas que não te acompanham, tipo, sim, ou você quer fazer uma coisa acontecer, tá, mas aí, putz, esse sim. negócio não... Dá uma angústia. Não vou negar, não vou negar, não vou negar. Dá uma certa angústia. Talvez eu sinto que você está me perguntando isso, que você passa por isso, né, Eu amado? passo. Nossa. Dá porque. Você perguntou quando chegou aqui, né? Falou assim, você imaginava que eu fosse mais, né, cadenciadão, aquela coisa e tal, e eu sou super acelerado, né? E tipo, e às vezes Sim, a gente tem que entender que o ritmo das pessoas não é o mesmo que o nosso, né? Só que, tipo, às vezes é um choque de realidade para algumas coisas, né? total. Total. Não, sim, já tive. Das minhas equipes, tive isso várias vezes. E aí demanda muito mais energia da nossa parte. Uhum, sim. Porque o que eu entendi que é um processo. Por que é um processo? Até por isso que eu tive a bênção de começar a trabalhar, como eu falei, ministrando treinamento. Então, o que eu descobri é que processo é a melhor coisa que tem para transferência de conhecimento. E aí eu comecei, desde muito cedo, a transformar em processo e metodologia própria o meu conhecimento para poder capacitar a equipe. Lembra que eu falei que eu conseguia resultados ótimos? Porque em todo lugar que eu mudei, pensa numa pessoa que sentava numa cadeira, por exemplo, quando eu virei diretora da Vivara, eu não entendia nada de joia. Quando eu virei head de maquiagem da Avon, eu não entendia nada de cosméticos. Eu tinha vindo no mercado de moda. Quando eu fui para o Carrefour, eu não entendia nada de hipermercado. Só que as pessoas me davam a chave de uma diretoria, num lugar onde a cadeira que eu sentava, eu sabia menos do que a assistente comercial sabia daquele mercado. Imagina, você liderar sem você saber. Mas o que eu tinha era o processo mapeado de como era a construção de uma marca, o desenvolvimento de uma coleção. Eu tinha o processo da criação de um produto. E é esse mesmo processo mapeado que eu uso hoje dentro da minha mentoria. Uhum. Então, é isso que faz com que você consiga, pelo menos essa é a minha visão. Quando você transforma em processo e metodologia, você tem que investir uma energia capacitando para que as pessoas fiquem na mesma página que você. Então, requer um esforço inicial, mas depois caminha junto. Porque ninguém é obrigado a saber o que você sabe. Uhum. Ninguém teve na tua pele, ninguém Uhum. viveu o que você viveu, ninguém fez 100 palestras num ano, viajou para 65 cidades. A história que você construiu te deu uma musculatura que as pessoas não têm. Tem gente que vai ouvir essa história e vai falar: ai, que preguiça, já pensou? Acordar de noite no hotel, não saber nem para que lado que é o banheiro. É. Entendeu? Tem gente que vai falar: meu Deus, que preguiça. E tem gente que vai falar: nossa, que admiração. As pessoas que você precisa ter do seu lado são as que falam: ai, que admiração. Não as pessoas que falam: ai, que preguiça. Porque é muito difícil. Você não coloca isso no coração de ninguém. Você Uhum. entendeu? Sim. Você tem que pegar essa energia e capacitar tecnicamente. Você pega a atitude e capacita tecnicamente. Boa. E aí você consegue. Boa. Leires, a gente começou falando, sem combinar nada, começamos a falar sobre a sua família, né? Contando a história do seu pai, enfim, e o quanto isso foi impactante, né? Eu quero finalizar aqui o nosso podcast voltando a falar um pouco quem é a Líris como família, né? Porque a gente falou tanto, né, do seu lado profissional, mas pouco você sabe sobre o seu lado família, né? Quem é a Líris como família? Eu sou filha do seu João e da dona Leia
E o meu nome, eu não sei se você sabe, na época que eu nasci, o nome da minha irmã era duplo. Tudo era, os nomes eram duplos. Então, a minha irmã é Thaís Helena, o meu irmão nasceu o primeiro menino, né? Aliás, o único. Virou o nome do meu pai, Joel Carlos, também nome duplo. E eu virei Liris Lea, eu tenho o nome da minha mãe, que era uma causa de traumas horrorosos, porque é uma literação, que nem Pedro Paulo, né? Liris Lea. Então, eu sou a Liris, filha da dona Léa, que ainda está viva. Sou eu a responsável por ela, apesar de ser a caçula. Eu assumi a responsabilidade da minha mãe financeira há mais de 25 anos. Minha mãe, infelizmente, não se preparou financeiramente para a velhice. E aí que eu falo que serviu para eu fazer o contrário. A vida inteira eu me preparei, até para eu poder fazer essa mudança de carreira e investir nisso. É porque eu aprendi a fazer isso aprendi através dos acertos e erros dos meus pais. Eu sou casada há 28 anos com o Zé Mário, que é executivo, tem 69 anos e está no mundo corporativo, diretor de 3 áreas, dentro de uma empresa grande, que é a Pernambucanas. Ele é diretor do e-commerce, ele assumiu o e-commerce há 3 anos atrás, fez o e-commerce bombar na pandemia e pergunta se ele entendia alguma coisa de e-commerce. Zero. Ele foi executivo da área comercial, foi ali que eu conheci, dentro da C&A. Já foi diretor de marketing, já foi até diretor de logística. E é uma pessoa que tem essa adaptabilidade de abraçar, assim, diversas áreas e, sabe, aonde ele cai, ele roda. Entendi. Porque ele atualiza o programa e ele sabe como gerir pessoas, como movimentar pessoas, sabe? Eu falo para ele, e como é que você está hoje em relação ao e-commerce? Que ele é diretor do e-commerce, do eletroeletrônico, de moda a casa. Ele falou assim, não, eu não preciso entender de e-commerce. Eu preciso entender de gestão, da parte comercial e ter pessoas técnicas que fazem essa parte. Então, eu sou casada com o Zé Mário, sou mãe da Isabela, que tem 21 anos, que estudou fora do Brasil, na pandemia, voltou para cá, estudou em Portugal, está fazendo psicologia, e que também pinta quadros absolutamente maravilhosos. Está com 21 para 22 anos, e eu quero desesperadamente que ela comece a trabalhar, e ela tem uma certa resistência a isso, porque, para mim, o amadurecimento vem através do trabalho. Tenho 3 enteados por parte do meu marido, então eu sou avó. Eu tenho um neto de 18 anos, e mais 2 que têm 2 aninhos e meio, mais ou menos, cada um em uma parte, né? Um na Alemanha, um em Brasília e um que mora no Rio de Janeiro. Saí do balé agora, faz 4 meses que eu parei de dançar o balé, mas eu sou uma pessoa que adora ser feliz. Uma pessoa Isso não precisava nem dizer. Eu adoro me fazer. Eu falo assim: meu dia pode ter sido horroroso, eu vou fazer alguma coisa para esse dia ser, sabe, feliz ou ter um significado. Por que eu ando com o chá? Porque o chá faz parte da minha história de vida. Eu era alérgica a leite. Então, e o meu avô tomava chá, minha mãe tomava chá. E eu cresci à base de chá. Chá mate, chá de erva doce. E quando eu estou em algum lugar que eu levo o meu chazinho, é como se eu lembrasse... Você lembra do desenho do Ratatouille? Que quando a pessoa come... Quando aquele crítico de cozinha come Ratatouille, lembra da infância? Cada gole que eu dou do meu chá me faz voltar para o aconchego da família, do meu avô, da minha mãe, quando eu era criança. Sou uma pessoa que tem um nível altíssimo de energia. Sou uma pessoa que, de verdade, quero contribuir, porque eu falo que eu tenho um óculos cor-de-rosa na mão esquerda e uma britadeira na mão direita. Porque eu nem fico só no otimismo, mas eu também não sou só realidade dura, né? Então, eu sonho, mas eu gosto de trabalhar duro para realizar esse sonho. E é nisso que eu acredito. Eu acredito de verdade que cada pessoa tem um diamante dentro. Todas as pessoas, acho que Deus é muito justo e dá realmente talentos para todas as pessoas. Só que você tem que descobrir quais são esses talentos para poder usá-los a seu favor, trabalhar para desenvolver capacidade. E com isso, se você usar isso no teu trabalho, eu não tenho dúvida de que você vai prosperar. Eu sim acredito que riqueza gera riqueza. Eu sim acredito que uma pessoa ergue a outra. E que a gente pode e deve, de verdade, ser uma influência positiva. Sabe? Que cada um de nós tem o poder de ser uma pedrinha no lago.
Porque a gente é energia. E se essa energia é positiva, a gente, né, uma pessoa que entra rindo no ambiente, daqui a pouco está todo mundo rindo. Agora, uma pessoa que entra chorando, daqui a pouco está todo mundo chorando. Pô, Quem que você quer ser na sua vida? A gente vai ter altos e baixos, normal. Uhum. mas, então, a Liz é essa pessoa ainda idealista, ainda com alto grau de energia, com bastante desafios, porque, como eu falei, eu cuido da minha mãe sozinha, equilibrando os pratinhos, mas que tem muito orgulho. Eu sou muito grata às minhas lírias do passado, porque eu acho que entre decisões acertadas e equivocadas, elas até que mandaram bem. E hoje me sinto responsável, Anderson, para, assim, o que eu vou construir para que a Líris do futuro se orgulhe de mim? Sabe? Quem eu tenho que ser hoje? Para que no futuro eu olhe para trás e tenha tanto orgulho de quem eu sou hoje, quanto eu hoje olho com gratidão para as pessoas que eu fui no passado. Incrível. É isso. Gente, assim fica fácil, né? Com tamanho repertório desse aí, pra gente poder bater nosso papo, fica realmente muito fácil. Eu quero te agradecer, primeiro, por ter vindo, né? E também te agradecer por toda a nossa troca, né? A gente se conheceu mais ou menos um ano atrás, quando a gente entrou num grupo em comum e parece que foi uma coisa assim um pouco mágica, porque desde o primeiro momento a gente já se conectou e troca muita ideia, conversamos. E essa troca é muito, muito boa, porque são conexões que a gente vai fazendo e essas conexões, elas é um ganho mútuo, né? Porque é um aprendizado. Estar aqui contigo nesse momento, para mim, é um grande aprendizado. Por tudo que você contou, coisas que eu perguntei que em outros momentos nós não tivemos a chance de conversar. E também, recentemente, quando eu te convidei para você participar do Summit o ano que vem, né? E vai palestrar para o nosso público, e você super aceitou e, enfim, vai também proporcionar para o nosso público ali um momento bem, bem bacana. E eu quero deixar você deixar suas palavras finais para o público que nos assistiu, deixar um incentivo, enfim, para quem está construindo aí essa visão de carreira, está construindo ali a sua jornada, deixar ali uma mensagem final. Mensagem final que eu deixaria é que, assim, a história a vida é 10% do que te acontece e 90% como você escolhe reagir. A gente está no final de ano e eu acho ótima essa ideia de calendário, essa ideia de sensação de que você está terminando alguma coisa, porque vem a energia do recomeço. Então, você tem toda a oportunidade de fazer de 2023 ser o melhor ano da sua vida, se você conseguir de verdade usar todos os seus superpoderes, se você conseguir entender quais são os seus talentos que ainda estão ocultos para usar a teu favor, pensar que isso não é só para beneficiar você, que na verdade você tem que começar um grande movimento para ajudar a transformação que você quer ver no mundo. Então, vai com fé, porque a energia do ano novo, como eu falei, é o melhor combustível. Só que você só precisa ter um plano claro para garantir que você vai entregar, para não chegar no final do ano frustrado, para você ter orgulho daquilo que você construiu. Isso aí. Minha amiga, Obrigada, para mim foi uma gratidão honra. por esse momento aqui, uma troca incrível. Para você que está acompanhando o nosso podcast, muito grato por ter participado até agora. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e encaminhar para quem você acha que faz total sentido. Tamo junto nessa e até um próximo podcast.